Vivemos numa era em que a mente raramente descansa. São estímulos incessantes, múltiplas tarefas e preocupações constantes que nos arrastam para um corpo e uma mente exaustos. Os estudos científicos mostram que práticas de mindfulness reduzem em até 38% sintomas de ansiedade e depressão. Mas mais do que esses números, mindfulness nos convida para uma questão humana muito profunda, que é esse encontro com o momento presente, com o que mais importa e realmente uma viagem para dentro da gente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar com essa. Olha, eu estou esperando esse encontro, vocês não têm noção. Estou super feliz por isso com ela, Cecília Grangeiro, médica, neurocirurgiã. Seja muito bem-vinda, Muito Cecília. obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de Não é estar esperado aqui. esse A momento? gente tentou bastante, né? Finalmente deu certo. E espero trazer várias informações boas aqui para quem está nos assistindo, para que possa começar e conhecer também um pouco mais sobre esse universo que a gente tanto ama, que é o mindfulness, né? Exatamente. Eu primeiro aqui, o primeiro desafio, na verdade, a oportunidade é estarmos conectados com esse momento presente que é Perfeito. tão especial. Se a gente puder traduzir essa palavra que é esquisita, Isso. mindfulness, de uma forma simples, descomplicada, o que que é isso, Cecília? Certo. O mindfulness, de uma forma mais descomplicada, é estar presente nesse momento, né? Logo quando eu comecei nessa jornada, porque eu sou neurocirurgiã, né, para quem não conhece, e a nossa rotina é completamente exaustiva, né? Muita demanda, muita responsabilidade. Então, quando eu decidi estudar o mindfulness, foi justamente na época da pandemia, né, com tantas informações tristes, eu pensei que tinha que fazer alguma coisa pela minha saúde mental também. Então, procurei realizar a pós-graduação de Mindfulness, Psicologia Positiva, e foi quando eu comecei também a aprender sobre isso. E o Mindfulness é estar presente, estar nesse momento. Mas logo quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu não entendia, Aham. né? É normal a gente não entender como assim estar presente. Eu estou presente sempre. A gente tem esse período de negação, né? Não, mas eu estou sempre presente. E, na verdade, a gente não está. Nossa, a gente quase nunca tá, é impressionante isso, né. Eu gosto muito desse nome, porque revela um senso comum errado do mindfulness. As pessoas acham que mindfulness é esvaziar a cabeça. Isso, E o mindful é a mente perfeito. cheia, só que não é cheia de preocupações, de pensamentos, intrusivos, de crenças, né, distorcidas. É da Sim, atenção plena. É a exato. mente aqui, né, cheia de todos os estímulos do Isso. momento E presente. tem também origem numa palavrinha sat, né? Que a gente também tenta explicar sobre isso. E essa palavra significa relembrar, lembrar da gente, né? Que legal. Lembrar que a gente está aqui nesse momento, lembrar que eu estou com os meus filhos, lembrar que eu estou no jantar e as pessoas estão completamente conectadas na tecnologia, às vezes estão almoçando, mas estão ali resolvendo algum problema no celular, né? Estão com os filhos, mas estão resolvendo e pensando em outra coisa. Então, estar presente é difícil, a gente tem que treinar novamente nosso cérebro, nosso dia a dia. Pensar que a gente não precisa estar sempre no passado, remoendo alguma coisa que aconteceu, não estar ansioso com o futuro por uma coisa que ainda não aconteceu e estar aqui aproveitando esse momento com E você, estar no presente. exatamente. Neurocientificamente, como é que a gente explica, Cecília, por que que a gente não fica no momento presente? Por que que é tão difícil isso? Perfeito. Neurocientificamente, o ser humano recebe um conjunto de condicionamentos desde que a gente nasce, né? Então, assim, são condicionamentos que a gente não vai percebendo e a gente vai recebendo ao longo da vida, na infância, na adolescência também, inúmeras cobranças. E atualmente na nossa sociedade, o nosso condicionamento é o ter. A gente vê isso nas redes sociais, né? A gente não tem mais tanto
É uma filosofia do ser, como a gente tinha na época dos grandes filósofos também, dos grandes questionadores. Então a gente acostuma com isso, com ter uma casa, ter um apartamento, ter o carro, e a gente agrega a nossa felicidade a esse momento. Quando eu tiver isso, quando eu fizer aquela viagem, então são condicionamentos que as crianças vão recebendo, o cérebro vai recebendo, e a gente vai achando isso normal. A gente não tem mais, geralmente, uma educação filosófica do ser. Ser uma pessoa justa, ser bom, ser correto e procurar justamente o desenvolvimento interior, como você falou. Porque falar do mindfulness e falarmos sobre técnicas e a pessoa ficar exatamente voltada apenas para a técnica também não adianta. O mindfulness é justamente a gente ter aquele momento para observar, para estar consciente e para melhorar como pessoa também. A gente precisa disso dia após dia, né? Existe uma filosofia por trás, então. Exato, exatamente. E isso é o que eu acho mais bonito, porque eu fiz neurocirurgia e eu fiquei muito tempo, claro, focada em técnicas cirúrgicas, é a nossa formação, né? Sim. Amo a neurocirurgia, trabalho com isso, mas eu vi que em determinado momento, para a gente tratar aquele paciente, por exemplo, eu trato hérnia de disco, dores cervicais, dores lombares, dores crônicas. Alguma vez apenas o procedimento cirúrgico não estava ajudando aquele paciente. Então, eu precisava do acompanhamento do psicólogo, de todo um trabalho de desenvolvimento interior também, para que essa dor fosse tratada de maneira adequada. Então, foi toda uma trajetória para que eu entendesse também como profissional que a gente precisa de um atendimento em equipe, um trabalho em equipe, com o psicólogo, com a nutricionista, com o fisioterapeuta, todos trabalhando em conjunto para melhorar aquele paciente, né? Para melhorar a qualidade de vida do paciente. E o que eu sempre falo é que eu vejo no Instagram muitas vezes o tá pago da atividade física e o Exato. tá pago do cuidado mental, né? Eu acho que é isso também que eu venho falando dia após dia, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Sim. Nossa, eu tive, a gente até comentou, tive um episódio sobre dor crônica Ah, e como, maravilhoso. não é legal com o Guilherme, um abraço, Guilherme, e como a dor, ela é uma expressão muito subjetiva. E o Sim, quanto que isso fala também sobre a forma como a pessoa se posiciona no mundo, como ela lida com o próprio corpo, como ela lida também com as relações, com as sim. emoções. As experiências que já teve, As né? experiências. Não, é incrível, assim, se a gente filosofar aqui, olhar até uma parte analítica é, é, dessa dor, dessa expressão de sofrimento. Agora, como é que o mindfulness ajuda nisso? Perfeito. O mindfulness, ele ajuda muito na gente tentar controlar esses pensamentos intrusivos, né? Quando a gente vive sem realizar uma meditação, sem estar consciente, a gente acha normal. O pensamento está sempre o dia todo na nossa cabeça. Quando a gente começa a reorganizar esses pensamentos, quando faz uma terapia, quando a gente procura ajuda, quando procura alguém que já passou por essa jornada, a gente percebe, meu Deus, como eu passava o dia todo nesse turbilhão de ideias, nesse turbilhão dos pensamentos, os pensamentos me dominavam e eu achava isso normal. Então, o mindfulness, ele vai justamente reorganizar tudo isso. A gente consegue saber que os pensamentos virão, é normal, e vão passar como uma nuvem também. É assim, os pensamentos vêm e depois passam. Muitas pessoas, quando eu falo sobre meditação, sobre o mindfulness, falam assim: ai, mas eu não vou conseguir, porque eu começo a meditar e aparece um pensamento. É normal. É exatamente para isso. É isso, é sobre isso. Isso, pronto, é a É primeira para dica isso. importante. É normal aparecer um pensamento, você vai observar aquele pensamento, vai conviver com ele, vai convidar para que ele entre e tome um café com você e tá tudo bem. A gente vai tentar ressignificar isso que está acontecendo. Então, essa é a importância também do mindfulness. E o importante falar também, Maíra, é que não é algo tão complicado. As pessoas acham que é algo muito oriental, que precisam fazer algum tipo de yoga tão complexa. A gente pode fazer, aplicar o mindfulness no momento que a gente está
fazendo um alimento, no momento que você está lavando uma louça, no momento que você está tomando um chá, tomando um café. É quando eu aproveito também para fazer, e eu acho que vale a pena esses pequenos momentos de retiro durante o dia, para a gente se reconectar, relembrar e voltar para a nossa atividade, porque intercorrências na vida vai acontecer, né? Não, com certeza. Infelizmente, ao longo da vida, a gente tem momentos difíceis, a gente passa por isso. E o mindfulness justamente foi o que me ajudou durante o momento de pandemia, em que perdi muitos familiares, pacientes, trabalhamos muito, operei bastante muitos pacientes com AVC e fui aplicando mindfulness dia após dia, que eu controlei aquele medo que a gente tinha do futuro, né? E se eu pegar o Covid, e se eu adoecer, e eu peguei, adoeci, e graças a Deus consegui passar por esse momento, mas essa ansiedade estava desgastando muito, sempre pensando no futuro, o que que vai acontecer, como é que vai ser, e então me ajudou bastante. E é uma coisa que eu gosto de compartilhar para aquelas pessoas também que sentem essa ansiedade em relação a tudo, né? Tem pacientes que eu atendo e que falam assim, doutora, desde ontem eu estava ansiosa, nervosa com essa consulta. Puxa vida, não precisa ficar tão ansioso, né? Sim, É, mas é engraçado, todas as pessoas com quem eu falo que praticam ou que ensinam mindfulness, elas fazem isso por já terem experimentado e terem visto que funciona. Eu isso. também passei por isso. Eu Passou? estava no meu doutorado na Austrália, imagina a tensão, a Sim, a ansiedade, a cobrança. cobrança, melhor faculdade da Que Austrália, lindo. né? Inglês super diferente, assim, me sentindo muito impotente, muitas vezes Longe de pequena, tudo. longe, né? E aí eu fiz uma formação complementar de terapia cognitivo comportamental baseada em mindfulness. Uau! Nossa, comecei a Ah, viver isso e mudou muito a minha vida, essa forma de me mudou relacionar. bastante? Mudou muito, muito, muito. E você sabe que foi o diferencial na minha prática clínica. O Sim, diferencial, assim. Porque eu ensino as técnicas, eu ensino tudo que eu sei sobre técnicas de respiração, de mindfulness, mas mais do que isso, o meu paciente entende toda a filosofia, vive a exato. filosofia, Pronto. É a né? filosofia o mais importante, É não ficar muito. tão preso na técnica, né? E como você falou, pode ser uma quebra de paradigma, né? Essa pessoa que está sempre procurando uma coisa a mais, a mais, a mais na vida, adquirir alguma coisa para viver essa promessa que a mente faz de ser feliz e nunca não Sim, encontra, ela remodela, ela muda a perspectiva e ela consegue se sentir plena com o que ela tem. Porque não se trata de exatamente. ter, né? Exato. Se E trata melhora de ser. até a nossa aceitação também. Autoaceitação, aceitação da vida, propósito, porque a gente linka com valores pessoais e não com o prazer da dopamina e não com a validação externa, mas com o que há de mais importante para aquele paciente, né? Sim, a essência, né? A essência. Agora, tentando entender, você falou dos pensamentos. Então, assim, ó, não existe desculpa, eu não tenho tempo. Não dá. Porque Não, você um pode. minutinho dá pra gente Não, e outra, fazer, dá para né? fazer como você falou, uma meditação informal, um mindfulness aplicado, é tomando banho. Você não toma banho? Você Sim, não come? Então dá para fazer, né? Agora, também tem um tabu, como você falou, eu não serve para mim porque eu sou muito agitada. E é exatamente porque você é escuto agitada. muito isso. Não é? É muita Não, eu sou gente. muito É. imperativa, não, não é para mim, isso é para pessoas calmas. Não é. Não, é justamente o É, oposto, né? é justamente o oposto. Agora, pensando na fisiologia, pensando no sistema nervoso, Perfeito. o mindfulness ele faz a gente não deixar o pensamento ativar tanto o nosso eixo do Exato. estresse, é isso? A gente vai ativar o sistema parasimpático, né? Falando pela fisiologia, que é justamente aquele sistema que vai melhorar a respiração, diminuir batimentos cardíacos. Por isso que a gente começa, às vezes, pela respiração, né? Deixa eu respirar fundo antes que eu Sim. dê essa resposta que eu quero dar, né? Aham. E aí a gente ativa esse sistema parasimpático e a gente acaba também tendo condições de responder de uma melhor forma, de tomar condutas e
fazer escolhas mais conscientes, saber o momento também de fazer escolhas, que nem sempre aquele momento de raiva, aquele momento de ativação do sistema simpático, que a gente chama, é o melhor momento para você tomar alguma atitude, mas a gente demora também para entender isso. Só depois dos meus 40 anos, né, que a gente conseguiu a falar, opa, não vou deixar esse meu sistema tão impossível tomar conta nesse momento. Então, vamos esperar um pouco, ver o que eu posso fazer, aplicar alguma técnica, né, que a psicologia também ensina os pacientes, vocês que querem aprender também. Eu vejo que as psicólogas são maravilhosas de dar ferramentas para os Sim. pacientes, né, de aplicar técnicas nesse momento da ansiedade. Uma das técnicas que eu aprendi recentemente, que a gente está constantemente em aprendizado, foi na yoga, que foi o pranayama, para a gente respirar com atenção. Claro que eu não sou uma expert, foi só o início, mas eu achei muito interessante a gente respirar para reconectar. Rola explicar aqui? Rola? Rola, rola. A gente fez alguns tipos de respiração em contagem, né? Inspira, para um momento e expira, sentindo o abdômen, sentindo a região torácica. No início, a instrutora pediu que a gente colocasse a mão para a gente ir sentindo e O depois. movimento, né? A expansão Exato, isso. E ela explicou como é que seria a coordenação do abdômen com a região torácica. Foi difícil no início, na primeira vez, e depois a gente vai melhorando. Ainda não estou nota 10, mas a gente vai compreendendo. Mas, assim, aquele momento em que eu estava conectada e consciente com o presente fez a diferença. Não exatamente a técnica perfeita, mas estar naquele momento tirando um sábado de manhã, que foi quando eu Aham. reservei, para estar comigo, né? Para pensar, para relaxar, ouvir a música também. Foi um momento lindo, assim, a gente fez em um grupo, lá na Clínica Leviare, com a doutora Marina, sou muito grata, e foi um momento muito bonito. E a gente reserva vários momentos de festa, de, às vezes, uma balada, jantar, e a É. gente precisa desse momento com a gente também. Foi importante. Eu acho muito Nossa, que bonito. legal, que legal. É super poderoso, né, a respiração. Eu ainda tenho pacientes, pessoas que vêm falar comigo sobre isso, que acham que é uma coisa meio assim, respira para acalmar como se fosse algo espiritual, místico, Exato. e não entendem que isso é uma regulação da atividade cerebral. Perfeito. Não conseguem Que é, linkar. que é algo prático, É algo né? prático, né? Eu acho que é super importante a gente falar isso, Cecília. Então, Sim, quando a gente está tomado por uma emoção, o nosso cérebro ele está funcionando de forma desregulada. Essa parte da ponderação, do planejamento, da tomada de decisão, do controle do impulso que a Cecília falou, isso. está prejudicado, que é o córtex pré-frontal. Então, no Exatamente. momento em que eu respiro para regular esse sistema nervoso, né, diminuir o sistema simpático e ativar ou regular o parasimpático por causa do sistema vagal também, que às vezes fica desregulado, né? Eu também estou ajudando a voltar aqui o meu funcionamento normal do cérebro, não é isso? Exatamente. E essa região pré-frontal demora também um tempo para atingir uma maturidade. Por isso também tanta impulsividade nos jovens, né? Legal, sim. Então esse treinamento é importante e também você entender que nem sempre você vai conseguir também um resultado perfeito. Quando eu comecei Exato. a estudar o mindfulness e concluir a pós-graduação, eu pensei, meu Deus, nunca mais eu vou poder surtar com ninguém, né? Porque vão falar, olha, ela não aprendeu nada. Mas assim, a gente vai praticando de uma maneira tão natural que a gente acaba vendo as situações que acontecem de uma maneira distante. A gente está assistindo o que Isso. está Isso acontecendo. é muito legal. É, a A gente defusão consegue. cognitiva, né? A contextualização. Nós Isso. não somos o pensamento, nós somos uma consciência Perfeito. Olha, Chico, eu fico até pensando, arrepiada não agora. é? É isso, exatamente. Essa é a mensagem, minha amiga, é isso. Nós não somos o pensamento. Às vezes eu atendo paciente que fala assim: ai, doutor, eu sou muito desorganizado. Você não é desorganizado, você está nesse momento desorganizado. Ou então, nossa, eu sou um procrastinador. Você não é, você está. E a gente acredita na mudança das pessoas, na melhora do ser humano. Se a gente não acreditar, né, é melhor a gente não sair Exatamente. de casa.
Então, chegar até esse momento de você olhar a situação, observar de uma maneira mais distante, demora um tempo também, e a gente está sempre nessa caminhada, dia após dia, tentando aprender e praticar, né? Uma coisa que eu acho importante, mas eu quero ouvir tua opinião, é dessas pessoas que são mesmo ansiosas, inquietas e que se cobram de, olha, eu quero tentar aqui fazer a respiração e eu Tá. quero sentir o que eu acredito, o que eu idealizo que é a meditação e ficam com raiva, irritadas porque não conseguem. É comum, bem É comum. muito E comum, também né? passei por essa fase, porque no início a gente imagina que alguma luz vai aparecer, que alguma coisa muito explosiva vai acontecer com a tua mente, Você que vai, você você vai conseguir ficar tranquila. isso, que você vai se tornar uma pessoa iluminada, espiritualizada, e não e não é assim na prática, né. Ainda bem que não é assim, as coisas vão acontecendo dia após dia. É comum o pensamento intrusivo, a gente começa a meditar, eu começava a pensar na lista que eu tinha que comprar, nos boletos que eu tinha que Exato. pagar. É normal, então a gente começa com 5 minutinhos, foi como eu comecei, com a meditação guiada, tem no YouTube, né, tem vídeos sobre isso. E depois a gente vai aumentando, até que chegou uma parte que a meditação já faz parte do meu dia a dia, não é uma coisa que eu tenho que parar para fazer. Eu já faço, às vezes observando crianças numa praça, Contemplação. isso, realizando a contemplação, às vezes num sítio, no final de semana, aquele momento que eu estou ali tomando um café, vendo toda aquela natureza aqui no Amazonas, que é lindo, né? Sim. Então, a gente apreciar esses momentos também é importante, que chega uma hora na vida que parece que vai passando tudo e a gente não vai observando nada, né? Não, essa é muito importante. Então, é possível fazer, só que é um processo, né? Exato. Imagina até yoga, você falou do yoga, Sim, ou qualquer atividade física, ou treinar um instrumento. Você vai tá enferrujado, você sabe, vai precisar flexibilizar, vai precisar é, sim. é, desenvolver essa habilidade. A mesma coisa do mindfulness. E vai ter dias que você vai estar um pouco mais inspirado e tem dias que você não está tão Exato. inspirado, né? E a gente mantém nessa procura. Eu gosto muito também, quando eu não estou tão inspirada, aí eu vou para a parte da filosofia, né? Gosto Aham. muito da professora Lúcia Helena Galvão, que Sim, sempre traz uma palavra da Nova bonita, Acrópole, né? exato, sempre traz uma mensagem que fala com o coração e acaba sendo também uma meditação, né? Uma forma, claro, de Isso. introspecção. Você falou de um canal no YouTube, topa Ah, eu gosto compartilhar? muito, claro, eu gosto muito de um canal chamado Corvo Seco, é um nome estranho, mas as mensagens são belíssimas, mensagens de Rumi, Attar, Ibn Arabi, são assim pessoas que foram realmente exemplos, né, de pessoas que conheciam a sua pessoa, que tinham noção de quem eram realmente, e a gente relembrar isso é muito importante. Ou a gente vai achando também que esse caos é normal e depois que a gente pratica o mindfulness, a gente vê que o caos não é normal, a vida tem um propósito, né? É, eu estou pensando aqui sobre o que você falou das técnicas. Algumas pessoas vão ouvir e falar bem assim: ah, mas eu contemplo as crianças, eu fico olhando as crianças ali no parque, eu fico olhando a natureza, mas não percebe que o corpo está enrijecido, está tensionado, não percebe que existe uma dor ali, não Isso, percebe que talvez faz um comportamento inconsciente de ficar é, mexendo o pezinho na ansiedade, não percebe que tem uns devaneios também. É engraçado isso, muito comum quando eu começo a trabalhar mindfulness de paciente. Alguns pacientes falam, Maíra, eu percebi que a minha mente ela fica cantando uma música, olha só, né, várias vezes ao dia. Isso é um mecanismo adaptativo da mente para lidar com o sofrimento, para lidar com uma experiência sim. traumática. E a pessoa nem se percebe. Então, não é só olhar uma criança, não. É contemplar. É diferente olhar e contemplar, né? Perfeito. E a gente demora para entender isso. Eu demorei, pelo menos, assim, Exato. eu pesquisava, eu lia, eu lia vários livros, chegou uma época assim que eu comprava
inúmeros livros sobre isso, mas eu não conseguia, por ser neurocirurgião, eu acho, não generalizando, mas nós somos muito pragmáticos, né? Sim, sim, É nosso treinamento. Então, eu claro. acho assim que eu demorei muito para Para é captar. exato, para captar essa mensagem, porque a gente sabe a via cerebral, sei como é que É, funciona, é, como é que é a sinapse, como é que é a fisiologia, e é isso, né? Anatomia, e é exatamente. isso. A gente se enrijece no nosso conhecimento. Perfeito. Então, até eu conseguir tirar esse condicionamento de mim, foi muito difícil. Pronto. E É, existe uma teoria, existe a prática. São coisas diferentes, pronto, né? E a isso. teoria é você ativar os sentidos do seu corpo. Perfeito. É ativar os sentidos do seu corpo para que você realmente bote sua atenção para fora da tua cabeça. É. Agora, como fazer isso? E eu, A e, prática. e eu fiquei muito tempo lendo. Falei, não, Aham. já sei a técnica, eu sei como é que eu começo, como é que é o meio, como é que é o fim, né? E aí, num dos vídeos que eu assisti, dizia que é muito diferente você ler sobre uma receita, eu sabia a receita, e você provar aquela receita. Então, até eu conseguir passar um pouquinho, que ainda não estou totalmente, é um aprendizado pelo Sim. resto da vida, né? E é um aprendizado que eu amo, que faz parte do meu dia a dia. Até eu conseguir provar um pouquinho foi difícil. Olha só. É, Eu costumo dizer que é como se você fosse explicar o Tucumã para um estrangeiro. Como é que você pronto, explica, gente? Não, e explica que é gostoso. Essa é a parte mais pronto, difícil. pronto. Como é que Deu a você explica? definição Olha, tem um maravilhosa. gosto de madeira, É, né? Tem é um meio gosto estranho no amargo, início. é estranho, mas é delicioso. Como é que você É, explica isso, gente? pronto. Definiu da melhor maneira, gente. Ela definiu muito bem. Foi isso que Difícil. eu passei, minha amiga. Foi isso mesmo que eu disse, gente, mas eu Aham. sei, mas eu não conseguia passar, né? Então, o que eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo, que a paciência foi fundamental. Tentar de novo, vamos de novo, Perfeito. vamos procurar, quem sabe, sobre o assunto. Procurei, escrevia e-mail, né? Perguntava. E eu lembro que eu viajei por muitos lugares, tive essa chance, graças a Deus, e eu procurava muito, procurei na Índia, procurei na China, procurava Que alguma coisa. legal. E depois de tanto procurar, assim, eu cheguei à conclusão que estava sempre em mim Tá em ti. a questão, e eu sempre procurando desesperadamente uma coisa que eu achava que estava fora. Fora. Nossa, isso é É, tão profundo. não Tão é? Foi, minha profundo. amiga. É, desde muito Que cedo essa legal. procura. Que É, legal. Agora eu vou aproveitar o seu conhecimento médico. tá. Olha a situação, Cecília, que eu passei. Chamei para entrevistar um pesquisador no outro programa que eu tenho. Perfeito. Um pesquisador português que, enfim, faz as pesquisas em Oxford, né? Ele é professor de Oxford, sobre meditação, mindfulness, chamado Miguel Farias, querido, um abraço. Olha, Ah, foi uma entrevista fantástica. E ele é dedicado que a bacana. provar que mindfulness não é para todo mundo e mindfulness pode gerar surtos psicóticos, inclusive. Certo. Inclusive, ele traz, ele fez um estudo muito profundo de que evidências de complicação em técnicas de respiração ou mindfulness são antigas. Sim, E sim. quando veio o mindfulness na década de 70, né, para o Ocidente, como essa solução, veio de uma forma muito comercializada. Sim. Ganham-se milhões ou bilhões, eu Com os acho, livros, com né? tudo, com técnicas, cursos, livros. É como se tivessem empacotado dizendo: essa é a solução para tudo. E não é E bem aí assim. ele mostrou que tem uma, né, que tem esse, vou dizer, esse risco que não é para todo. Existe uma explicação fisiológica para isso? Sim. As técnicas de respiração, elas alteram a nossa química corporal completamente, né? Até aquelas técnicas também de hiperventilação que eu já vi, né? Eu acho também Nossa, perigoso. são Não muito faço. fortes. Exato. Então, como você falou uma coisa muito importante, nós tínhamos um conhecimento milenar, indiano, chinês também, né? Sim, E quando você comercializou isso e trouxe rapidamente para o Ocidente, nem todos estão preparados para realizar algumas técnicas, né? Por exemplo, hiperventilação, que é você respirar
rapidamente eu não consigo, não faço, não oriento, porque muda o oxigênio, o gás carbônico, o fluxo sanguíneo, até cerebral também, né? Então a gente não recomenda. E eu concordo com ele que não é uma técnica para todos, E nem para tudo. nem para tudo, é. Mas como a gente estava conversando, às vezes não é exatamente o mindfulness, mas se a pessoa começa a fazer a sua análise, a sua busca interior, esse já pode ser um começo. Não precisa ser uma técnica tão rebuscada, uma técnica mais difícil. Se a gente começar pela autoanálise, sem julgamento, que a gente fala ao final do dia, já pode ser um começo, né? Mas é muito difícil esse não julgamento. A gente começa a pensar e começa a se cobrar, começa a se culpar, começa todos aqueles sentimentos negativos, né? Sim. Mas você conseguir observar o seu comportamento, ver onde você pode mudar, o que você pode fazer. Então, essa é a parte da filosofia também que eu gosto muito. Essa parte da autoanálise, sem tanto julgamento, porque todos nós estamos aprendendo, né? É, Eu acredito, já indo para a parte da mais profunda, que a gente veio a esse mundo para isso, porque como médico eu fiquei me questionando, gente, a gente nasce, a gente cresce, eu não tenho cura para todas as doenças, eu não tenho cura para todo tipo de lesão cerebral, câncer cerebral, então tem que haver um propósito, né? Precisei achar um propósito para poder realmente lidar no dia a dia com tantas situações mais difíceis. E aí eu comecei a tentar, eu sei que é difícil, aprender e tirar lições de situações difíceis. E aí foi quando eu encontrei algum sentido no meio ao caos. Aí transformou o caos em um aprendizado. Mas é difícil. nossa, tá aí E eu essa. sofro também. E faz parte, porque aqui não é uma promessa, uma busca do não sofrimento. Exato. Seria até é, contra-intuitivo a gente pensar que a gente. Que Sim, o mindfulness, o budismo, por exemplo, né, não é isso, mas é a gente poder sustentar a angústia inexorável do ser é sem acrescentar o- perfeito. outras dores, E outras foi angústias, né? justamente nesses momentos de maior angústia, foram momentos de maior análise. Foi quando aprofundei mais e consegui falar, nossa, era isso, Nossa, né? Cecília, isso é tão profundo. Eu realmente acredito nisso e eu tento ajudar meus pacientes em relação a isso. Toda experiência humana ela é pedagógica. Sim, Toda experiência humana é pedagógica. E a gente, quando a gente está feliz, a gente perde a oportunidade de perfeito. aprender, porque a gente só está ali, nossa, eu só quero viver o êxtase e o prazer. E Isso. quando a gente está em sofrimento, a gente só quer sair dali e a gente não aproveita. A gente não oportuniza, né, se oportuniza a entender melhor o que nos toca, o que que é importante para a gente, né, o que que a gente O que pode é fazer daquilo, o que que é essencial. essencial, o que que a gente precisa mudar, o que é tão bom quando a gente faz isso, dá o sentido, não é? Sim, e quando passa, porque as situações passam, né? Graças a Passam. Deus, é. Aí a gente vê, puxa vida, eu vi a Lúcia Helena Galvão falando que quando a gente passa por uma situação triste, a gente aprende algo, então aquela situação está quite, nós estamos quites com a situação e a situação com a gente, porque valeu, aprendi isso, Isso. né? Cometi esse erro, não tive sucesso em determinada situação, né? Eu sempre fui muito estudiosa, aquela criança CDF, então quando as coisas saíam um pouquinho dali que eu não conseguia, eu já ficava extremamente chateada, Duas. né? Então foi ao longo da vida que eu aprendi, gente, nem sempre eu vou ser a primeira colocada, nem sempre eu vou. E tá tudo bem, né? E isso já é uma coisa que eu falo também para as minhas filhas. É claro que a gente deve se esforçar, devemos levar a sério tudo que a gente faz, mas nem sempre sai exatamente como a gente planejou e tá tudo bem também, às vezes é até melhor, né? Com certeza, com certeza. É, A minha abordagem, ela busca sempre a flexibilidade psicológica. É a gente poder pronto. flexibilizar essas regras que a Ah, eu gente fiz um criou. teste ontem sobre Ah, isso e o resultado veio que eu tenho uma flexibilidade psicológica. Olha olha, aí, você usou esse perfeito! termo. Olha, você está no caminho da saúde.
por isso que é tão querida, Oh, tão meu Deus, fofa desse vocês são jeito. os queridos, Não, Mas a gente precisa flexibilizar, precisa, né? Ou então precisa. a gente sofre, aí vem os pensamentos, Não, o gente, de sofrimento, novo, exato, o sofrimento tá na né? rigidez. Isso, Então, quando eu aprendi a flexibilizar e dizer, tá tudo bem, aconteceu porque tinha que acontecer, e é isso, Exato, né? A gente né? não tá certo na maioria do tempo, né? Você falou de terminar o dia com uma Perfeito. reflexão sem julgamento. Eu Como é que é faço. isso aí? Eu Como faço é que você faz? diariamente. Geralmente, eu sei que é um horário um pouco tarde, porque é depois que as crianças já dormiram, no meu caso, né? Nove e Aham. meia eu coloco uma música, um fone de ouvido e vejo o que foi realizado durante o dia, como eu agi com as pessoas, escolhas que eu fiz, se realmente foram as mais adequadas, mas também não me julgo, não devia ter melhorado nisso, amanhã eu vou tentar melhorar e recuperar isso. Porque também quando vira um julgamento e vira uma coisa que a gente está remoendo sempre, é tão Nossa, ruim também, é. né? É difícil. Puxa vida, ter aquela resposta para aquela pessoa que às vezes sai, né? Claro. E aí eu não costumo mais remoer as coisas também, que na infância eu remoía, guardava aquele sentimento. Aham. E eu lembro que a minha mãe, uma mulher muito sábia, dizia: Nossa, isso só vai fazer mal para você, ficar guardando essa raiva, Isso. né? Sim. Então eu já não guardo mais, Tem né? alguma perguntinha que você faz específica para ti, para te ajudar a analisar sem julgamento? Tem. Eu faço uma pergunta: quem sou eu? Essa é a pergunta. Que Legal, no legal, início era legal. muito difícil para mim entender essa pergunta, mas eu não sou aquela pessoa que se irritou, eu não sou aquela pessoa que perdeu a paciência. Então, quem sou eu realmente, né? O que que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha mensagem aqui nesse mundo, Uau, que né? bacana. É a mensagem que eu faço, é a pergunta que eu faço durante a noite e tento me inspirar em pessoas que, para mim, foram realmente pessoas especiais, né? Eu gosto muito. Eu sei que são pessoas muito difíceis de alcançar, mas a gente tem que pensar em pessoas assim, né? Eu gosto muito de Platão, Sócrates, Rumi, eu amo, né? Jesus também, maravilha. Não tenho nem o que falar, que eu já Sim. fico até emocionada, né? Então, será que eu estou agindo de acordo com que eles também agiriam? Será que eu estou fazendo escolhas conforme as escolhas que eles fariam também? Então, quando eu estou em dúvida, eu penso nisso, Que lindo, que lindo. Você está falando desse momento da noite, e é uma coisa também que muitas pessoas pecam, Cecília, não sei Me se conta. chegam na tua clínica, olha, eu vou fazer o seguinte, quero dormir, aí eu paro de fazer tudo, aí eu fico ali, ó, tentando, dorme, dorme, dorme. Ai, E terrível. aí o barulho da cabeça fica gritando, fica aquela discoteca dentro da Isso. cabeça, não Aí fica é? de um lado para o Fica de um lado para outro. o outro. O mindfulness ele ajuda demais Sim, no sono, na qualidade do sono. O que que você indica para fazer em relação ao mindfulness nesse perfeito. sentido? A gente indica muito para os pacientes a higiene do sono, né? Primeiro, ficar longe dos aparelhos. É a orientação número um. As pessoas ficam muito no celular à noite, resolvendo pendências, vendo os vídeos, né? É o É, normal hoje da sociedade. A gente recomenda também desligar as luzes, desligar a TV, ficar num ambiente mais escuro. A gente recomenda que a cafeína, a gente tome o café até às 15 horas, não mais que isso, né? Uma alimentação mais leve à noite. E para mim funciona muito a música. Eu gosto muito de uma música mais tranquila, né? Mas eu não fico à noite pensando nos problemas do amanhã, mas eu acho que né? essa é a sacada, porque as pessoas elas se cobram de não pensar em nada, não fazendo nada também. Isso não é uma matemática que eu vejo que não funciona. Quando você, Cecília, liga a música, você está fazendo uma meditação concentrativa. Isso, Você está focando na música. Você está desviando o seu pensamento, a sua atenção, né? Tirando dos pensamentos intrusivos para a música. Se perfeito. você não tem um foco para pensar, se você não
não tem habilidade de atenção plena, né, de se conectar com os seus sentidos e sentir sua respiração, sentir o toque do edredom, do lençol, a sua mente ela fica extremamente agitada. Fica. Se você tiver ansiedade, se você tiver Os uma, pacientes né, falam não mesmo, falam. que é o momento que, às vezes, alguns, não sei se falam para você também, que à Ah, noite, quando o sol vai se pondo, começa uma começa angústia, a porque é a angústia. hora que eles vão pensar na vida. É a hora que estão Exatamente. sozinhos consigo Mas você mesmo. sabe, instintivamente, o momento do sono é o momento de maior vulnerabilidade, porque aquela pessoa, né, tava ali no mato, na floresta, e se dormisse podia ser uma Entendi, presa. Então, instintivamente, é aquele momento em que eu tô soltando as rédeas. entendi. E para as pessoas que são rígidas psicologicamente, e aí eu digo os ansiosos, os neurodivergentes, isso é muito difícil. Sim, e a Muito outra coisa difícil. que eu vejo, a dificuldade de estar só. Porque quando você está no trabalho, Exato. Tá está distraído. distraído no Isso. trabalho, no dia a dia. Então eles falam, nossa, quando eu tenho que ficar sozinho comigo, é quando as coisas pioram. E é tão difícil porque a gente está sempre com a gente, né? Essa é a diferença, né? Né? Então eu falo, eu entendo essa parte da ansiedade, mas eu sempre recomendo o acompanhamento psicológico para que a sua companhia seja agradável, né? Que consiga Isso. esse momento a sós, que se sinta à vontade sozinho também. A pessoa que sente solidão, ela tá vivendo a falta de alguém, ela não tá vivendo a presença de si, né? Então, Ah, é essa a grande diferença. Então, só tá faltando ela se conectar aí com uma perfeito, é presença, isso que é a única, então. É, né? ela não está sentindo como é que é a Ela, não- frase? ela tá conectada com a falta Falta. do outro e não com a Tá. presença E de se si ela tivesse mesmo. satisfeita com a Se ela, presença de si, se ela tiver a companhia dela, aí é a é. solitude. Ela não tá vivendo a falta, ela tá vivendo a Perfeito, é o presença, né? momento, É um né? momento. E pode ser muito prazeroso. Pode ser muito Pode, prazeroso. é. Querida, que papo gostoso, meu É Deus do céu. Quero sim. mais uma dica aí de mindfulness, algo que você pratica, uma técnica para passar pra Certo. gente. Mais uma técnica que eu pratico, além da respiração, é sentar sozinha. É uma técnica também que foi difícil para mim, porque quando eu sentava sozinha para tentar praticar, eu sentia falta de ar. Não sei por quê. Eu Olha acho só. que era o momento que eu estava consciente da minha respiração, Sim, né? sim. E por ser asmática, Hum. eu dizia, nossa, que cansado, que cansativo estar aqui sentada praticando alguma coisa, mas foi só com a paciência que eu consegui sentar sozinha e praticar a meditação e o mindfulness também. Então, gosto das meditações guiadas e vou realmente acalmando a respiração. E o que é muito interessante é que quando eu começo, eu nunca percebo como estava ruim minha respiração. Olha só, isso é uma É, experiência comum, né? sim, eu não percebo. Então, quando eu começo, eu digo, nossa, lá vem minha respiração, né? Deixa eu tentar aqui acalmar, vamos acalmar a respiração. E com o tempo, ouvindo mesmo, eu gosto muito do Moji, eu não sei se pronuncia assim, que é Mooji. Ele faz muitas meditações guiadas. Tem também vários vídeos, eu adoro. E ele auxilia na busca do ser, né? Ele sempre fala, você não precisa fazer nada, é justamente o contrário. Larga a preocupação, larga a ansiedade, nesse momento você apenas vai ser. Ele usa a palavra ser bem muitas vezes. E também foi algo que eu demorei para entender, mas depois quando a gente fala, nossa, esse é o meu momento de não pensar em nada, de não me cobrar, de não pensar nas adversidades, apenas aproveitar o momento e ser. Ai, que É, delícia, que delícia. Isso é mais para além das técnicas, né? É de sim. fato esse resgate do que a gente vem perdendo. Eu acho que a humanidade perdeu isso. A Sim, gente evoluiu muito em tecnologia, graças a Deus, a gente evoluiu muito em máquinas, mas eu acho que o ser humano veio perdendo a essência. Está sendo ao contrário, sabe? A é, gente está vendo muitas pacientes com ansiedade, com angústia, muitos pacientes com depressão e dor crônica, né? E exato. aí é um mundo completamente rápido, muitas informações, muita cobrança, cobrança a todo instante, todo mundo quer uma resposta rápida,
né, envia uma mensagem para a gente tem que responder rápido e não é Exa assim, né. Somos aqui um movimento de resistência. É. Cecília, últimas palavras, o que que você diria para quem Ah, está conectado, que escolheu esse tema perfeito. exatamente pelo desafio de se Tá. conectar consigo? Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse tema muito importante para mim, que faz parte da minha vida. Não estou falando aqui apenas como uma neurocirurgiã, que geralmente eu vou para o podcast e falo sobre neurocirurgia. Hoje eu estou falando como pessoa, como mãe, como esposa, falando sobre a importância do mindfulness que mudou a minha vida. Eu estou falando aqui de coração aberto para vocês. Falei sobre as minhas dificuldades, sobre as dúvidas no início. Não sou uma pessoa altamente evoluída, estamos todos nesse caminho, mas a mensagem que eu queria deixar é que é possível começar, mesmo que você se ache uma pessoa agitada, uma pessoa ansiosa, é possível. Começa com 5 minutos, 1 minuto, e quando você perceber, vai conseguir fazer cada vez mais, e isso realmente fez diferença na minha vida. Que maravilha, olha, um Amém, prazer esse obrigada. papo. Ficaria aqui horas, É, mas eu sinto que realmente nós temos esse papel de botar a sementinha. isso. E aí, obrigada mais uma vez, agora é com você. A gente botou a sementinha, o que que você vai fazer desse terreno? Para onde você vai? Você vai pesquisar mais sobre isso? Você vai começar a fazer as perguntas certas para você entender quem é você? Você vai buscar as técnicas para acalmar o seu corpo, acalmar a sua mente e ser uma melhor pessoa para o outro? É com Amém. você. Inspire-se e transforme-se.